Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje, neste dia 8 de dezembro, a data na qual está saindo este vídeo, é o meu aniversário e por isso eu vim aqui gravar um conteúdo diferente para vocês. Eu iniciei esta tradição, vamos chamar assim, no ano passado, quando no meu aniversário, que também é o aniversário deste canal, o primeiro vídeo postado aqui no YouTube foi no dia 8 de dezembro, isso há 3 anos atrás. E aí no ano passado eu gravei comentando sobre algumas das principais leituras que eu havia gravado até então, em todo o período que eu tinha aqui no YouTube. E hoje eu quis manter isto, só que alterando, claro, um pouco o tema. Eu elaborei uma lista com 30 livros para mim ler antes dos 30. Então, para situá-los, eu tenho, aliás, eu estou completando hoje 27 anos, portanto, terei mais 3 anos em diante para poder ler cada uma dessas obras que eu mostrarei para vocês. Obras bem mistas, tá? Teremos clássicos, aliás, mais da metade são clássicos, teremos livros já um pouco mais recentes que não chegam a ser clássicos, mas são muito renomados, muito conhecidos. Teremos muitos livros de não ficção também, acredito que 30% pelo menos sejam livros de não ficção, livros de sociologia, de antropologia. Então teremos temas bem variados e são obras que eu selecionei com muito carinho e obras que de fato eu pretendo ler dentro do período de 3 anos. É um período bem interessante porque eu consigo me preparar. Existem obras que eu falarei que eu preciso de uma preparação prévia para pensar nelas, como já citando aqui algo que vai ter em algum momento. Ilíada e Odisseia, por exemplo, é um livro que você não pode chegar e já ler direto, que são 2 obras no caso, né? Você não pode ler direto. Você precisa de algum preparo, você precisa ler coisas antes. Então, em 3 anos eu acredito que esse trabalho seja possível, até porque eu já estou fazendo isso, tenho lido bastante coisas da Grécia Antiga. Então, neste período eu acredito que seja possível concluir todas essas obras que eu compartilharei aqui com vocês. Eu não tenho todos os livros físicos, mas eu tenho 14 dos 30 e eu mostrarei para vocês as obras que eu já possuo. Existem outras obras que eu adquiri agora na Black Friday, mas ainda não chegaram. Desculpa pelo barulho de moto, tá, pessoal? Ainda não chegaram, mas quando chegar eu trarei para vocês através do unboxing, e vocês poderão ver também essas obras. Eu comentarei também conforme eu for citando elas. Beleza? Mas chega de enrolação, vamos falar sobre as obras. Começando por uma que eu tenho aqui. Estou falando de Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Esse clássico publicado em 1597, que conta com 230, 250 páginas mais ou menos. Uma obra muito interessante. Eu já li William Shakespeare 2 vezes. Eu já li Júlio César e já li Hamlet. Eu amei Hamlet. Júlio César foi uma leitura que para mim foi legal, mas apenas isso. Agora, Hamlet para mim realmente foi extremamente encantadora a leitura. Então, acredito que a próxima obra que eu lerei dele será Júlio César. Aliás, desculpa, será Romeu e Julieta. E farei isso com o maior prazer. Estamos falando aqui de 2 protagonistas que vivem em Veneza. Isso lá no século XV, século XVI aproximadamente. Só que tanto o Romeu quanto a Julieta, eles são apaixonados, eles se amam, mas as famílias de cada um deles são rivais e vivem em conflitos e guerras mesmo, de tirar vidas, de perder pessoas. Então é um conflito muito intenso. E aí, para eles se relacionarem, eles terão que lutar contra tudo isso. E eu acho que vai ser algo muito interessante, porque vai debater a questão do amor versus a razão, né? Então, isso tudo além de ser do Shakespeare, que escreve de uma forma magnífica, né? Então, esta obra aqui está entre os livros que eu pretendo ler. E acredito que este será um dos primeiros, tá? Provavelmente no início de 2025 eu já leia esta obra e compartilhe aqui com vocês uma resenha. Beleza? O segundo livro eu não tenho aqui, mas eu adquiri na Black Friday, só não chegou ainda. Estou falando de Drácula, do Bram Stoker. Foi publicado em 1897, já é um livro bem mais volumoso, tem 500 páginas, é um clássico da literatura gótica. Um livro, inclusive, muito importante para inaugurar esse gênero e para dar muito do
roteiro principal que as narrativas de vampiros passariam a ter a partir de então, né? Estamos falando de um livro onde o Drácula, ele é um vampiro milionário numa casa luxuosa que, naturalmente, durante as noites, ele sai para procurar vítimas. E aí o Bram Stoker vai ter toda a questão da descrição do personagem de vampiro que se perpetuaria dentro da literatura. Vai ter toda essa questão de hoje, por exemplo, quando a gente pensa em vampiro, a gente sempre pensa em um vampiro milionário, então vem muito dali. E aí vai ter também, claro, a inserção de pessoas que vão combater este poderoso vampiro. Como, por exemplo, o detetive... Ele é muito conhecido. O nome dele está na minha mente agora, mas me fugiu. Vou deixar aqui escrito o nome do detetive. Que, enfim, é inclusive um nome que eu já vi em outros livros, em outras obras. Enfim, então vai ser um livro bem interessante. Eu gostei muito da edição que eu comprei, eu vou deixar a foto aí para vocês verem da edição, caso vocês tenham interesse em adquiri-lo também. E é um livro que eu tenho boas expectativas. Ainda meio que no gênero de terror, o terceiro livro que eu pretendo ler é Carrie, do King, publicado em 1974, um livro curto de 200 páginas, principalmente se nós pensarmos no autor, né? O King geralmente escreve livros muito longos. Eu até hoje só li um livro do King, que foi Joyland. Minha primeira obra, eu tinha um certo receio de ler King, porque quando eu comecei a lê-lo, eu não era uma pessoa que lia muitos livros de ficção. Então eu fiquei com o pé atrás, achei que eu não fosse gostar, mas eu me apaixonei. Foi um livro... Joyland é um livro curto, mas que me fez me identificar muito com os personagens, me fez entrar muito na história, me fez sentir, apesar de ser poucas páginas. Eu acredito que a Carrie, ela terá a capacidade de fazer o mesmo em mim. Então já adquiri a minha edição, vai chegar também nos próximos dias, eu mostrarei para vocês um unboxing abrindo essas obras. Mas basicamente vai contar a história da Carrie White, que é uma adolescente tímida, que sofre muito bullying, inclusive tem um filme baseado neste livro. Só que ela tem poderes de movimentar objetos. E aí ela vai descobrindo esses poderes durante a adolescência, ao mesmo tempo ela vai sofrendo bullying e vai rolar todo um conflito ali e não sei se exatamente vai ser esse o caminho que o King vai trilhar, mas de certa forma ela vai começar a praticar algumas vinganças, algumas coisas desse tipo, além do que também tem toda uma questão de desta Carrie ter um problema familiar, que a mãe dela é extremamente religiosa e autoritária. Então a mãe dela quer obrigar a filha a se comportar de forma religiosa, enfim, coisas desse tipo. E isso vai ser um conflito muito pesado para adolescente. É um livro que eu tenho muito interesse por ser do King e porque a história eu acho bem interessante também. Outro livro do King que eu quero ler, e são dois nessa lista, é O Iluminado. Este eu não adquiri ainda, então eu não vou ter, mas eu vou deixar a edição que eu pretendo ler aqui para vocês verem. Foi publicado em 1977, um livro com 450 páginas. É um livro já um pouco maior, que vai contar a história de Dan, que é um menino com poderes mágicos, né? Ele consegue ler pensamentos e consegue também se transportar no tempo, pelo que eu li na descrição dentro do site onde o livro é vendido. E aí ele tem problemas na família, né? Problemas com desemprego, problemas com bebedeiras, enfim, um cenário bem pesado. No entanto, em determinado momento, seu pai ele consegue um emprego como zelador em um hotel que se chama... O hotel eu não marquei o nome. Uma falha aqui, mas deixarei também o hotel. E esse hotel, ele basicamente é meio sombrio também. Os espíritos do mal basicamente estão ali dentro, e aí vai juntar os poderes que o Danny tem junto com toda essa atmosfera do ambiente, e aí teremos um livro bem interessante. O King é um autor que eu pretendo ler muitas e muitas obras dele ainda. Eu coloquei essas duas aqui porque eu acho que são extremamente palpáveis. Uma primeiro porque eu já até adquiri, e a outra porque... Enfim, é um clássico, é um livro muito interessante. É um livro de tamanho mediano, né? 450 páginas, é um tamanho ok. E começa a me preparar já para livros maiores, para ler lá na frente, como por exemplo sobre a Redoma, que é um livro que desperta curiosidade em mim. Mas aí eu acho que já será algo para depois dos 30, provavelmente.
E agora, indo para clássicos da literatura russa, certo? Eu já li alguns livros do Dostoiévski, já li livros do Tolstói, e a quinta obra que eu pretendo ler é Ana Karenina, do Tolstói, que foi publicada em 1873, é um livro bem grande, de 800 páginas, mas a escrita do Tolstói eu acho bem tranquila, eu li A Morte do Ivan Ilitch dele, comparado com Dostoiévski, eu acho bem mais tranquila, mais acessível, certo? Então, é um livro bem... é um clássico, né? Um dos livros mais relevantes do autor. Estamos falando de um romance que vai retratar alguns casais, não é apenas a história da Ana Karenina que vai ser tratada ali, existem outras subtramas ali no meio, existem outros casais também, mas basicamente vai tratar da questão da infidelidade, que infelizmente se manifesta de uma forma muito forte ali dentro do texto. Pelo que eu vi de resenhas, é tratado sim de uma forma um pouco machista, mas isso se justifica muito pela época na qual o livro foi escrito, certo? Então, esse é o poder do clássico, né? É nos transportar para outras épocas para nós entendermos mentalidades diferentes. Enfim, um livro que desperta em mim muita curiosidade, e eu coloquei Ana Karenina aqui para ilustrar, mas pretendo ler outras obras do Tolstói, inclusive eu adquiri uma dele, que eu não coloquei aqui porque é um livro bem curtinho, então acabei não adquirindo, mas logo vocês saberão qual é. Dando continuidade, pretendo ler também Crime e Castigo, do Dostoiévski, publicado em 1866. Este livro tem mais ou menos 600 páginas, é uma das principais obras do autor, né? Dostoiévski, eu já li 2 livros dele. Eu li Memórias do Subsolo e li Gente Pobre, que eu ainda não resenhei aqui Gente Pobre, mas tanto Ivan Ilitch quanto Memórias do Subsolo, os 2 livros já tem resenha aqui no canal, caso vocês queiram saber o que eu achei da leitura. E já adianto que foi uma experiência bem bacana. Acredito que Crime e Castigo será a mesma coisa. Estamos falando do personagem principal, que é o Raskolnikov. A literatura russa sempre tem isso, né? Personagens com nome, não vou dizer difíceis, né? Mas nomes bem fora do nosso padrão, né? Enfim, nomes bem distantes. E aí o Raskolnikov, ele vive na capital, que é São Petersburgo. Infelizmente, ele comete um crime, né? Ele era um cara bem humilde e tudo mais, trabalhador, mas em determinado momento ele acaba cometendo este crime. E ele vai ter que lidar com as punições por isso, né? Ele vai ter que arcar com as consequências, e aí o Dostoiévski vai discorrer sobre este tema. Outro livro que eu pretendo ler também do Dostoiévski é Noites Brancas, este publicado em 1848, um livro bem mais curto, na verdade é um conto, né, de 100 páginas mais ou menos, e vai contar a história de um jovem trabalhador que é bem introvertido, é bem o estilo do Dostoiévski, né, trazer pessoas introvertidas, pessoas que são mais quietas e que pensam muito, né, e aí ele trabalha dentro das suas narrativas o turbilhão de pensamentos que vem na mente das pessoas. Pelo menos é muito a característica de Memórias do Subsolo. O livro é basicamente isso. Então, teremos em Noites Brancas uma pessoa extremamente introspectiva que em determinado momento, indo para o trabalho, vai conhecer uma mulher. Ele vai se encantar com essa pessoa. Não sei se eles terão algum relacionamento ou não, mas eles passarão 4 noites juntos. E aí o livro basicamente vai contar como foram essas 4 noites. E vai contar também como acabou. Eu não sei de nada como começa, como acaba, mas acredito que descobrir isso através da obra será muito bom. Outro livro de literatura russa, este autor eu não conheço, que é o Turgenev. Eu quero ler Pais e Filhos. Este livro aqui eu adquiri, mas ainda não chegou. É um livro de 350 páginas aproximadamente, que vai... A proposta é espetacular, né? Ele vai tratar o conflito de gerações. É algo que é muito em pauta na minha vida, né? Porque eu percebo isso hoje. Eu acredito que todo mundo na minha faixa de idade, mais ou menos, ali próximo dos 25, 30 anos, percebe esse conflito, né, de gerações novas, principalmente com o advento de tecnologias e tudo mais. Então, a gente percebe esse conflito constantemente. E o que nós teremos aqui é um livro basicamente do século XIX, contando também desses conflitos de gerações, né? Afinal de contas, estamos falando de uma Rússia que acabou ali de abolir a servidão, e o pai do protagonista da história, ele era um dono de terras, um cara rico, mas dono de terras, que tinha
servos, né? Então, para ele, ter abolido foi algo negativo, para ele, certo? Só que o filho, ele tinha sido mandado para a capital para estudar. E aí, quando ele volta, o filho ele reformulou sua forma de pensar e ver o mundo. Então, ele apoiava esta mudança. E aí vai ter o conflito entre o pai, que é contra, e o filho, que é a favor, sendo que já tinha sido abolido de uma forma ou de outra. E este filho, que até é mais tolerante, ele volta para casa com um amigo dele, que é uma espécie de mentor e é um cara muito mais revolucionário. Então, o principal conflito mesmo será entre o amigo e o pai do protagonista. E aí nós vamos vendo esse conflito de gerações. Eu acho que vai ser um livro bem interessante também. Continuando na literatura russa, quero ler também O Capote, do Nikolai Gogol, publicado em 1842. Um livro curto de 200... Aliás, minto, este é um conto, é bem curto mesmo, então deve ter menos de 100 páginas. No entanto, o livro que eu vou adquirir se chama O Capote e Outras Histórias, certo? E aí a prioridade é ler o Capote, mas eu lerei as outras também. E estamos falando desta edição com 240 páginas, mas o conto não compreende a edição inteira, então uma parte só é o Capote, que deve ser menos de 100 páginas, beleza? E vai contar a história de um homem de idade média ali, seus 20 e poucos anos, uma idade próxima da minha, mais ou menos, na Rússia também, que trabalha como servidor público, ele é escrevente, na capital também, em São Petersburgo. E ele é um cara trabalhador tal, só que ele é uma pessoa humilde também, como a maioria, mas ele sofria muito bullying de seus colegas de trabalho, porque o capote dele era um capote muito velho. O capote basicamente, vou deixar de uma forma bem simples, que era um casaco enorme. E aí ele sofria muito bullying de seus colegas por isso. E aí ele estabelece, poxa, eu preciso comprar um capote novo. E aí ele rala, ele abre mão de várias coisas, ele se esforça ao máximo possível para comprar esse capote. Ele compra, e aí as coisas mudam, tal, ele fica muito feliz, e aí tem o ápice da história, né, de felicidade, de gozo, de paixão, de alegria. Só que algo acontecerá de negativo posteriormente. E eu vou descobrir dentro da história o que será, beleza? Dando continuidade, agora saindo um pouco de literatura russa, vamos para o 10º livro que eu pretendo ler. Estou falando de A Menina que Roubava Livros. Esta obra aqui, de verdade, eu já deveria ter lido há muito, muito tempo, porque eu tenho essa edição aqui há uns, pelo menos 3, 4 anos, não sei. E assim, é um livro que sempre quando eu não sei o que eu vou ler, eu olho para ele e falo, será que é hora de ler agora? Mas eu nunca leio, então preciso ler nos próximos 3 anos. Acredito que posso encaixar ela em breve. É um livro, um clássico, né? Um livro muito relevante, escrito pelo Marcos Suzaki, em 2005, um livro de 480 páginas, é um livro de tamanho considerável, né? Que, primeiramente, é um livro que o narrador da história não é um humano, né? O narrador da história é a morte. E aí, como tem uma grande conhecida frase que diz que quando a morte conta uma história, nós temos que parar para ouvi-la, né? Então, eu quero parar para ouvir essa história de fato. Estamos falando da protagonista, que é a Liesel, que vive na Alemanha em 1939, contextualizar, né, Segunda Guerra Mundial, ali toda a questão do Holocausto, perseguição aos judeus, não apenas a judeus, mas opositores políticos, enfim, várias pessoas religiosas, vários grupos eram perseguidos. 39 ainda não era o ápice, né, mas já era bem forte, principalmente dentro da Alemanha, né. Então, basicamente, a mãe da Liesel, ela era comunista, então ela vai ser perseguida em determinado momento, será presa, automaticamente a filha será dada para a adoção. O pai também da Liesel também já tinha sido preso também em outro momento. E aí ela vai começar a contar a história dela, sobre a questão da adoção, sobre seus novos pais. Os pais, eles eram contra essa questão dos alemães, né? Eu não vou usar o termo aqui, né? Enfim, os alemães com aquela ideologia lamentável, né? Cometer essas atrocidades durante a Segunda Guerra. E aí ela vai contando todo esse conflito, né? Através dos olhos dela, e mais do que isso, o livro se chama A Menina que Roubava Livros. Então ela roubava livros de bibliotecas para ler, e esses livros vão sendo amarrados no enredo da história. E eu particularmente tenho muita curiosidade para saber quais livros ela vai citar dentro dessa obra, porque deve ser muito interessante, embora triste, né? A pessoa passando por essa situação, recorrendo à literatura, e eu quero saber quais são os livros que ajudaram ela. Acredito que será uma experiência interessante. Eu vou tentar acelerar o vídeo, pessoal, porque tá ficando meio longo, né?
Mas vamos lá, 11º livro será Vidas Secas, do Graciliano Ramos, publicado em 1938. Um livro curto, 130 páginas, um clássico da literatura brasileira. Já adquiri minha edição, né? Está chegando, não chegou ainda, mas está a caminho. E basicamente nós vamos ter a história do Fabiano, que é um nordestino que tem que fugir da seca, que é constante no Nordeste, mais do que constante, ela é cíclica, né? Então ela fica muito forte em determinado momento, e aí as famílias não têm o que beber, não têm como se alimentar. Durante um tempo ela some e depois ela retorna. E aí tem toda a questão do Fabiano tendo a responsabilidade de guiar a sua família para lugares onde eles consigam existir, consigam sobreviver. E é um livro que me parece ser muito, muito, muito triste, muito, muito pesado mesmo, e que vai escancarar o como que a nossa história, infelizmente, ela tem muitos pontos negativos, né? Estamos falando já de um período pós-abolição, né? Bem pós, já uns 40 anos após a abolição no caso, mas ainda era uma sociedade extremamente desigual, né? Num Nordeste que ainda tinha pouca infraestrutura. Então nós vamos ver sendo debatidas dentro de um texto tão curto, tanto questões quanto latifúndios, né, e desigualdade, quanto questão também da pouca qualidade de vida, né, da questão de não ter o básico, que é a água, né, se chama vidas secas, não tem a água, que é realmente fundamental para a existência, né, e é algo que todos deveriam ter acesso. Então todas essas questões vão ser debatidas dentro dessa obra. Eu acredito que será uma leitura bem pesada, é a expectativa que eu tenho, mas será muito boa, no sentido de trazer reflexões, de fazer sentir, de entender, de sermos transportados, como eu disse anteriormente, para outra época, para outro momento, para entender o contexto no qual as pessoas ali dos anos 30 viviam. Continuando na literatura nacional, eu quero ler também Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, um livro publicado em 1881, um livro de 180 páginas pelo menos, nessa minha edição aqui. Eu não li quando era novo, eu não li quando eu era adolescente. Eu comecei, para quem é novo no canal, né, a ler já na minha juventude ali, pós 17, 18 anos mais ou menos. De fato, tornei isso um hábito necessário na minha vida de praticar constantemente há 3 anos mais ou menos, que inclusive casa muito com o período que eu tenho canal aqui no YouTube. E aí automaticamente existem muitos autores que eu li pouco ou não li. E Machado de Assis era um autor que até o início deste ano eu nunca havia lido. Eu já tentei iniciar essa leitura aqui, mas não havia conseguido concluí-la. E aí neste ano de 2024 eu li Dom Casmurro, a história da Capitu e tudo mais, se traiu ou não traiu o Bentinho, enfim. E aí agora eu gostei bastante de Dom Casmurro, e agora eu lerei Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive na minha mente é um tema que desperta ainda mais interesse, né? Pensar nessa questão de uma pessoa póstumamente contando a sua história é algo muito interessante de fato. Machado de Assis escreve de uma forma magnífica, ele concatena muito bem as palavras, ele amarra o enredo, ele descreve de uma forma, enfim, espetacular. É um livro que eu acho que lembra muito o que eu falei do Ivan Ilitch, né? Porque o contexto é o mesmo, né? Tipo, pós-morte, contando uma história. E eu gostei muito da morte do Ivan Ilitch, que foi o livro que eu li, que é parecido, né? E eu gostei muito da minha experiência lendo Machado de Assis. Então eu acho que casando as duas coisas eu vou amar esse livro. Só um adendo, tá? Eu tenho nessa edição da Príncipes uma ótima edição, recomendo pra vocês, tá? É bem interessante e tal. Só que é uma edição simples, né? Os livros são bem baratos, se vocês querem livros em conta, recomendo essas edições da Príncipes, tá? Mas eu não sei se eu lerei nessa edição. Talvez eu troque e acabe adquirindo alguma edição de Memórias Póstumas que seja mais rica em material de apoio, tá? Então não sei como será a minha experiência, mas existe essa possibilidade, beleza? Continuando com os livros que eu pretendo ler nos próximos 3 anos, O Homem que Ri, do Victor Hugo, um livro publicado em 1928, um livro com pouco mais de 500 páginas. Na realidade, essa questão de ler este livro aqui entra muito no que eu falei no início do vídeo. É uma preparação para obras maiores.
eu quero muito ler Os Miseráveis, né? No entanto, é um livro que eu não pretendo ler nos próximos 3 anos, porque estamos falando de um livro de 1.500 páginas. Demanda muito tempo e tem leituras que eu considero uma prioridade. Pode ser que eu leia? Pode ser. Mas eu não consigo firmar esse compromisso. Já O Homem que Ri é um livro de um tamanho acessível, 500 páginas. Eu já li do Victor Hugo O Corcunda de Notre Dame e assim, gostei muito da experiência, achei espetacular. É um livro grande também, até maior que este. Então, eu acredito que eu vou gostar bastante deste livro, que basicamente vai contar a história de um homem que na sua infância ele foi mutilado, né? Cortaram a lateral de sua boca, dos 2 lados, para ele se tornar uma aberração e ser o espetáculo de um circo. Então vai contar tipo todos os conflitos, o que passava pela mente deste homem mutilado, sendo ali visto de forma jocosa por pessoas ricas que pagavam para ver o espetáculo. Tanto é que tem uma frase dentro do livro, que eu trouxe aqui o fragmento para vocês, que é o seguinte: é dos infernos dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Então é uma frase que diz muito, né? Uma frase pesada, mas é isso. Muitas vezes, para um grupo rir, outro tem que sofrer, e aí isso é muito presente dentro dessa obra, né? Enfim, vai ser um livro pesado, mas ao mesmo tempo o Victor Hugo ele escreve de uma forma bem divertida, então eu acredito que ele vai conseguir trazer uma história triste de uma forma alegre, certo? Quero ler também Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, livro publicado em 1844, com 700 páginas, e estamos mais uma vez falando de um livro que é um preparo para uma obra posterior. Por quê? Porque o livro que realmente eu tenho vontade de ler do Dumas é o clássico Conde de Monte Cristo, que inclusive eu tenho aqui na minha estante. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho o Conde de Monte Cristo, só que o tamanho dessa criança. Estamos falando também de um livro de 1.500 páginas, embora seja de edição pocket, né? Então, é um livro que me assusta, 1.600 páginas aqui. E aí eu não lerei nos próximos 3 anos, talvez, né? Ou talvez leia, não sei, pode acontecer. Mas no primeiro momento não lerei, e aí eu lerei Os Três Mosqueteiros justamente para me preparar para posteriormente realizar essa leitura principal do autor. E aqui nós teremos basicamente a história dos 3 mosqueteiros, que na verdade, pelo que eu vejo nas resenhas por aí, são 4. E aí vai ter as aventuras deles e tudo mais. Vai ser um livro também muito empolgante, muito divertido. E aí agora vamos um pouco para a Grécia Antiga. Vamos falar de livros gregos, afinal de contas, dentro da introdução eu citei Ilíada e Odisseia, correto? Então já irei direto para ela? Não. Primeiro falarei de Metamorfoses, do Ovídio. Esse blocão aqui, um livro de 900 páginas nessa edição, tá? Publicado em 8 depois de Cristo. Um livro que basicamente vai ser composto de 15 livros retratando mais de 250 mitos gregos que vão contar basicamente esses principais mitos a partir da metamorfose dos protagonistas. Ou seja, por exemplo, quando nós pensamos na Guerra de Troia, determinados personagens muito relevantes, eles passaram por metamorfoses, eles foram se transformando, eles foram mudando, eles foram crescendo, ganhando poder, ganhando força. E aí o livro ele vai contar as metamorfoses pelas quais eles passaram. Enfim, é um livro extremamente clássico, relevante, interessante, e pretendo ler esta obra aqui. É mais um dos livros que precisa de um certo preparo, mas eu já estou dentro desse preparo, então acredito que dentro dos 3 próximos anos eu lerei este livro, Metamorfose do Ovídio, assim como lerei também a Eneida, do Virgílio. Eu não tenho a edição da Eneida, mas será a edição similar a esta aqui, inclusive tem o mesmo tamanho, tá? Estamos falando também de um livro de 900 páginas, no caso da Eneida. A capa dela é um vermelho muito bonito. Essas edições aqui são muito bonitas, da editora 34. Embora eu tenha dito que ela tem 900 páginas, para deixar vocês mais tranquilos, é uma edição bilíngue, ou seja, as páginas pares são em grego e as páginas ímpares são a tradução. Ou seja, não são 900 páginas de conteúdo, são metade disso, ou seja, 450. Isto serve tanto para Metamorfoses quanto para Eneida, que foi publicada em 19 a.C. e basicamente vai contar a história do herói Enéas, que é um grego que fugiu de Troia,
no conflito, né? E aí dentro da Eneida ele vai contar, por exemplo, a história do cavalo de Troia, da invasão e tudo mais. Vai contar ali a trajetória dele fugindo e o que ele vai fazer posteriormente, porque ele é o responsável pela linhagem que fundaria Roma. Então, basicamente, o que vai contar é os primórdios de Roma também dentro dessa obra, ou pelo menos das pessoas que dariam origem a Roma, né? E aí eu acredito que dentro desse mito também tem ali o mito do Remo e do Rômulo, que basicamente é o mito ali da fundação de Roma, que os irmãos foram alimentados pela loba e tudo mais, certo? 17º livro, A República de Platão. Eu já li Platão num livro extremamente aleatório que acho que minha mãe me deu. Eu peguei e falei, opa, interessante, certo? Este livro aqui foi publicado em 380 a.C., conta com 650 páginas. O livro que eu li do Platão foi o Menon e eu gostei muito. É um livro que, quando você nunca leu Platão e você pensa em ler, talvez te assuste, porque você pense, poxa, Grécia Antiga, filosofia, será que vai ser tranquilo? E assim, de verdade, é muito, muito tranquilo. Pelo menos o livro que eu li, Menon, que é este livrinho aqui, ó. Ele é uma maravilha de ler. Sim, tipo, ele é extremamente curto, mas eu gostaria muito que ele fosse mais longo para poder ter lido por muito mais tempo. Porque são perguntas, são diálogos, são conversas. Por exemplo, na República, que é o livro que eu pretendo ler e que provavelmente é a principal obra do Platão, né? O que vai ter ali dentro o mito da caverna, dentre outros conteúdos muito conhecidos dele, nós vamos ter basicamente o professor e o aluno conversando ali sobre o que seria a República Perfeita, a cidade-estado perfeita, como seria, o que precisaria ter, o que é a perfeição nesse sentido, quem deveria liderar, quais características o líder deveria possuir, o que é justiça. Então, vários debates sobre questões fundamentais da sociedade são debatidos, só que os debates nas obras do Platão, eles ocorrem da seguinte forma. Basicamente, o professor chega no aluno e pergunta: o que você acha sobre o conceito de justiça? O aluno vai responder o que ele acha de justiça. Aí o professor dirá: poxa, mas tem uma falha nesse seu pensamento, tal coisa, então você não deveria pensar em outra alternativa? Vamos pensar juntos? E aí vão ocorrendo perguntas e respostas, e aí sim vai caminhando e se formando o pensamento mais completo, certo? E agora chegamos nesse lindo box da editora Nova Fronteira para falarmos sobre a Ilíada, primeiramente, tirar aqui do box. Este livro maravilhoso aqui, eu tenho muita vontade de ler. Este livro aqui foi o livro que eu comprei com o meu primeiro salário lá em 2015. É um livro que eu tenho um carinho, nunca li. Como eu disse, precisa de um preparo. Eu estou passando por esse preparo para poder ler esta obra aqui. Estamos falando de um livro que foi publicado no século 8 a.C. A Ilíada conta com mais ou menos 500 páginas. Vai contar sobre a Guerra de Troia, que durou 10 anos, então vai contar os principais eventos ali, tendo como protagonista o Aquiles ali dentro da história, e a ira que ele tinha, ele era uma pessoa muito raivosa, e claro, vai trazer também outros personagens, como o Heitor, como a Helena, como o Paris, como o Agamenon, como o Príamo, como, enfim, vários personagens muito interessantes, o Patroclo. Eu, particularmente, eu amo o filme do Brad Pitt, né, Troia. Gosto muito de assistir umas 10 vezes na minha vida, gosto demais. Então, se baseia, de certa forma, neste livro aqui, embora eu sei que a história contada no filme não é muito fiel à história da Ilíada, beleza? E também, claro, pretendo ler a Odisseia, que já é um pouco menor, são aproximadamente 400 páginas e vai contar a história do Odisseu, que foi escrito também no século 8, obviamente, né? E aí vai contar a trajetória do Odisseu voltando para sua casa após a Guerra de Troia. Ele queria encontrar sua esposa e seu filho, mas ele vai passar por vários imprevistos. E aí vai contar a trajetória marítima dele, enfim, várias questões muito interessantes. É um livro que eu tenho muita vontade de ler por ser um clássico, por ser tão conhecido, por ter sido inspiração para tantas obras monumentais. Então está aí na minha lista para ler, certo? Um livro que eu não tenho aqui fisicamente, mas eu adquiri e logo logo terei em mãos,
é Sobre a Brevidade da Vida do Sêneca, publicado em 49 depois de Cristo, um livro extremamente curto de 80 páginas, que basicamente vai falar um pouco sobre o estoicismo, essa questão de você basicamente entender que não adianta você se preocupar com coisas que você não consegue resolver. A sua preocupação, a sua energia, o seu tempo deve ser direcionado para coisas que estão dentro do seu alcance resolver. Então, por exemplo, não adianta eu me preocupar com problemas de terceiros, não adianta eu me preocupar com coisas do futuro, eu tenho que ter foco nas coisas do presente, certo? Então eu já li Meditações do Marco Aurélio, gostei, mas não me apaixonei. Pretendo ler Sêneca, tenho vontade de ler já há muito tempo, e aí agora adquiri essa obra e lerei, certo? E aí também vai falar sobre a questão da vida ser breve, né? E da necessidade de nós valorizarmos essa brevidade. Porque ninguém reclama que a vida é longa demais. As pessoas reclamam que ela é breve demais. Mas ao mesmo tempo que nós reclamamos que a vida é breve e não longa, muitas vezes nós não apreciamos o momento, certo? Então eu acho que vai ser um livro bem bacana. Dando continuidade, um clássico brasileiro, né? Do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, livro publicado em 1936, portanto bem contemporâneo de Vidas Secas, né? Um livro de 250 páginas, que basicamente vai tratar de uma questão mais antropológica, sociológica, vai falar ali sobre a construção da sociedade brasileira dentro dos anos 30, mas indo mais para uma pegada de raízes, né? Então, por exemplo, nós tínhamos uma sociedade dentro do Brasil desenvolvida de determinada forma. Por que estruturalmente ela era daquela forma? O que aconteceu para que naquele momento ela fosse assim? E aí o Sérgio Buarque de Holanda vai se debruçar sobre isso, vai ter toda a questão também do homem cordial, né? Ou seja, do brasileiro, ele ser uma pessoa que se apega muito à parte temperamental e pouco racional. Então, será um livro bem interessante. É um livro que eu tenho como dívida a ler, né? Eu já deveria ter lido essa obra há muito, muito tempo, não li ainda. E aí eu pretendo ler nos próximos 3 anos. Aliás, pretendo não, irei ler nos próximos 3 anos. Um livro que eu não tenho aqui é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Mas eu tenho outras 2 obras do Darcy Ribeiro, tá? Tenho As Américas e as Civilizações, e tenho também Os Índios e as Civilizações. Eu mostrei esse livro aqui porque a edição que eu comprarei também será da editora Global e será bem parecida com essa aqui. Então é só para vocês terem uma noção da dimensão, beleza? Mas o que eu realmente quero ler do Darcy, que foi publicado em 1995 com 350 páginas, é O Povo Brasileiro, que vai também ter a mesma pegada de Raízes do Brasil, então vai ter uma pegada antropológica, histórica e sociológica, e vai debater a desigualdade dentro do Brasil e também a questão da miscigenação. Então ele vai, de forma inaugural, né, debater essa questão da... Inaugural não, né, porque já era debatido antes, mas inaugural em relação a autores contemporâneos que escrevem muito sobre isso hoje. Então, por exemplo, atualmente, uma autora que debate muito essa questão é a Lilia Moritz Schwarz. Então, o Darcy Ribeiro, ele lá atrás inaugurará isso para que hoje, por exemplo, a Lilia chegue e fale sobre o tema, entendeu? Então, é um livro muito interessante, é um clássico, um livro que todos deveríamos ler, e eu pretendo realizar essa leitura, certo? Eu já li alguns livros da Lilia Moritz Schwarz que falam sobre o tema, então eu já li O Espetáculo das Raças, eu já li sobre o autoritarismo brasileiro, inclusive resenhei capítulo aqui e fiz uma leitura coletiva com vocês, então, muito interessante. Dando continuidade, História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. Este livro aqui, o foco em ler ele é pelo autor. Eu preciso ter meu primeiro contato com Caio Prado Júnior, que é autor de inúmeras obras. Este livro aqui foi publicado em 1976 e eu vou ler um trechinho aqui da contracapa, certo? Poucos livros contribuíram de maneira tão decisiva para a compreensão em profundidade das grandes questões nacionais quanto História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior. Produto de um esforço percursor de interpretação da história brasileira sobre um ponto de vista marxista, ele inaugurou uma nova etapa da vida intelectual do país. Hoje, passados mais de 50 anos de sua primeira edição, História Econômica do Brasil, que recebeu uma versão atualizada em 1970,
continua a ser um livro indispensável para o entendimento das características estruturais da sociedade brasileira, dos dilemas que herdamos do passado e dos possíveis caminhos para a sua superação. Ou seja, basicamente é isso. Ele vai contar a história do Brasil a partir da questão econômica, falando sobre a questão da desigualdade e traçando possíveis caminhos para uma melhoria da nossa sociedade, certo? Enfim, como eu disse, o foco é na questão do autor mesmo, beleza? Próximo livro que eu quero ler, nós já estamos nos livros de não ficção, como vocês puderam perceber. E aí agora esse tijolo aqui, Brasil, uma biografia, da Lira Moritz Schwartz e da Heloísa Sterling. Um livro aqui de 800 páginas. Isso, um livro de 800 páginas. Tem expectativas altíssimas pela obra. Eu não vou me estender muito, porque se eu for falar sobre o livro, esse livro eu terei muito para falar, porque, embora eu não tenha lido, eu já conheço bem a autora. A história do Brasil, então, tem muito pano para manga, né? E basicamente o que ela vai fazer aqui é contar a história do Brasil como se ele fosse uma pessoa, né? Então, por exemplo, o que é uma biografia? Uma biografia é narrar o caminho, a trajetória de determinado personagem, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha estante a biografia do Martin Luther King, tem a biografia do Getúlio Vargas. Então, o que o livro vai fazer é contar a trajetória dessas pessoas. Quando a Lira Moritz Schwartz decide contar a história do Brasil, ela faz uma biografia deste país. Então, ela vai contar como um personagem a nossa história, certo? Então é um livro muito interessante, enfim, pretendo lê-lo, talvez fazer uma leitura coletiva com vocês, mas aí precisa ser algo muito programado, porque é um livro muito grande, então tem que realmente estar bem alinhadinho, certo? Dando continuidade, um livro necessário também, Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, um livro de 400 páginas, publicado em 1971, que vai contar a história do nosso continente, né? Contar a história da América Latina, principalmente focando na exploração. De fato, o nosso continente ele foi muito explorado e por isso hoje nós ainda herdamos isso, pagamos muitos preços e não deixamos de ser ainda, de certa forma, explorados em alguns sentidos, alguns países mais, outros países menos. Mas enfim, é um livro muito interessante que tem uma veia política muito forte, tá? Então vai ser um livro enviesado para a esquerda, sem dúvida nenhuma. Mas é um livro necessário, um livro que precisa ser lido, precisa ser debatido, precisa ser analisado e filtrar as informações como qualquer obra lida. Enfim, é um clássico, um livro muito importante para entendermos o nosso continente. E eu acho muito interessante o tema, né? Porque quando fala de veias abertas, basicamente o que ele quer dizer é que cortaram a veia e jorrou sangue, né? Então, jorrou exploração, jorrou extração de riqueza, jorraram muitas coisas nesse sentido, pelo menos é a leitura que eu faço do título, certo? Dando continuidade, um livro que eu coloquei como meta para ler em 2024 e infelizmente não cumpri essa meta. Estou falando de História do Século XX, do Martin Gilbert, um historiador muito renomado. Aqui nós teremos a história do século passado, que ali dispensa apresentação, né? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Revolução Russa, tivemos a quebra da Bolsa de 29, tivemos a Segunda Guerra, tivemos a Guerra Fria, tivemos muitos e muitos acontecimentos, a queda da União Soviética. Então, enfim, existiram muitos acontecimentos extremamente relevantes no século passado. O Martin Gilbert vai explorar isso e vai trabalhar de uma forma muito interessante este conteúdo. É um livro que não me parece ser uma leitura fácil, mas é uma leitura possível nos próximos 3 anos. Talvez eu tenha sido um pouco ambicioso ao colocar como meta para 2024. Infelizmente não consegui, né? Mas está aí. Este livro aqui, bem grande, são 1000 páginas, tá? É o maior livro deste vídeo. Dando continuidade, estamos chegando no final, pessoal. Guerra dos Extremos, aqui o livro que mais me preocupa e mais me assusta, do Eric Holmes Mall, publicado em 1995. Esse livro aqui tem 630 páginas, até que não é tão grande assim. Ele basicamente é parte de uma compilação de 4 livros que são Era das Revoluções, Era do Capital e Era dos Impérios. E aí chegamos na Era dos Extremos, então são 4 livros, esse aqui é o último. E se esse aqui é o último, por que eu estou colocando ele no final?
porque eu já tentei colocar como meta ler A Era das Revoluções, para inaugurar, né? Mas não deu certo, o meu interesse não foi tão grande assim. Então eu parei e refleti, falei, poxa, eu vou ler A Era dos Extremos, primeiro porque é a obra principal do autor. Esse livro aqui, dessas obras, esse aqui é o que realmente projetou o Hobsbawm de uma forma maior, né? Quando nós pensamos em Hobsbawm, nós pensamos em Era dos Extremos, certo? Então, este livro aqui é de fato a minha prioridade. Os outros livros seriam um meio para chegar a ele. Então eu decidi que eu vou ler Era dos Extremos primeiro, pela importância dele e também porque eu estou muito mais familiarizado com o século XX do que com os séculos anteriores. Então vai ser mais acessível para mim no primeiro momento ler Era dos Extremos, certo? E aí sim, posteriormente, ler os outros 3 eras e, por final, reler esse aqui, lá na frente. Mas aí é um plano para muitos e muitos anos. Dentro de 3 anos, o que eu quero é ler esta obra aqui. Acredito que será um livro muito interessante, contando a história do século passado, com um viés político muito presente. O Hobsbawm, ele era, de fato, funcionava bastante. Então, é isto. Faltam só mais 3 livros, pessoal, calma. Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano, um livro muito conhecido também, um clássico quando se trata de Roma Antiga. Esse livro aqui narrando principalmente a queda, né? Então, já épocas ali pós-Cristo, já talvez estamos falando do século 4, 5 já, né? É ali o início do 6, né? Roma, se eu não me engano, a data do fim de Roma mesmo é que Roma ela cai em 2 etapas, né? Ali já havia uma divisão de centros, né? Mas Roma ela cai em 576, talvez, depois de Cristo. Vou deixar a data aqui, mas enfim, ele vai contar ali a história da queda de Roma, o que levou ao declínio. Era muito difícil consolidar o império tão gigantesco, né? Porque, poxa, sair a informação da capital para chegar às extremidades era algo muito complicado. Então, tinha muitos motivos para ruir, de fato, ele vai contar como isso aconteceu. Esse livro aqui ele é muito renomado, tá? Um ponto negativo sobre este livro aqui não é o livro em si, mas a edição. Me desanima a ler nessa edição de bolso, da companhia de bolso, que é da Companhia das Letras, né? Não é uma crítica à editora, né? É uma crítica, mas é um sentimento, né? Eu estou expondo o que eu penso. Eu gostaria que houvesse uma edição maior deste livro e talvez haja, mas eu não encontrei. Então eu gostaria de ler um livro um pouco maior, um livro que tenha orelhas maiores para poder fazer anotações. Eu sou uma pessoa que gosta muito de anotar nos livros. E esse livro aqui é um livro para ler e anotar, né? É um livro de estudo isso aqui. Então eu gostaria que tivesse. Felizmente não tem. Mas eu pretendo ler mesmo assim porque o tema é muito importante, porque o livro é um clássico, é muito relevante também. Então, sair na minha lista. Para finalizar, não vou ter os 2 últimos livros fisicamente, mas estou falando de Nexus, do Harari, publicado em 2024, neste ano, então, né? Com aproximadamente 500 páginas e vai falar muito sobre as IAs, né? As inteligências artificiais, a forma como elas vêm se projetando para o mundo. Eu quero ler esse livro porque eu já li Sapiens, do Harari, e eu gostei muito de Sapiens, certo? E aí, poxa, o tema de inteligência artificial é um tema que está muito em alta hoje em dia, né? As pessoas conversam muito sobre isso. No entanto, eu não sou a pessoa mais inteirada sobre o tema. Então, o que eu vou fazer é pegar um tema muito relevante, com um autor que eu gosto, para conseguir adentrar nele e ter o conhecimento básico, pelo menos, sobre isto. Infelizmente, não tem muitas resenhas do livro, até por ser um livro relativamente novo, né? Foi lançamento neste ano. Então, eu achei apenas uma resenha dele e a resenha era negativa. O nome do vídeo, se não me engano, era Desindicação, né? Então, não sei se vou gostar tanto do livro, me desanimou um pouco. Mas o produtor do conteúdo fez ali um vídeo muito bom, inclusive recomendo que vocês pesquisem aí. Vocês vão achar o vídeo é muito bem produzido pela pessoa que gravou. No entanto, a única referência que eu tenho de resenha deste conteúdo é negativa. Espero que eu goste, tá? Eu gosto do Harari, Sapiens é um livro que eu gostei bastante, beleza? E para finalizar, quero ler É Isto um Homem, do Primo Levi, publicado em 1947, um livro de 170 páginas, que vai...
Primo Levi, né, que chegou a ir para campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele vai contar ali, ele vai refletir sobre como que o homem ele consegue ser maldoso. Como que o homem ele consegue causar mal aos seus iguais. Ele vai escancarar o quanto nós somos cruéis. E isso me chama atenção e é por isso que eu quero ler este livro, porque eu concordo plenamente com este ponto de vista. Infelizmente a humanidade ela de fato é cruel e enfim, acredito que será um livro muito pesado, mas necessário. E é isso, pessoal, foram esses os livros que eu pretendo ler. Eu não vou colocá-los todos aqui para vocês verem, porque eu tenho apenas 14 dos 30 e já vai dar um volume imenso de livros. Mas é isso, eu espero ler todas essas obras, automaticamente trazer a resenha de todas elas aqui para vocês. E, enfim, e aprender muito e tentar compartilhar informações extraídas dessas obras com vocês e estabelecer mais relações com vocês através dos comentários. Então é isso. Se vocês já leram algum desses 30 livros e quiserem dar dentro dos comentários feedbacks, ideias, talvez orientações para tornar a leitura mais fluida. Então, por exemplo, Gustavo, eu já li O Iluminado do King, por exemplo. Eu recomendo que você faça isso, por exemplo, entendem? Ou, eu já li Hobsbawm e eu achei que foi isso, isso e isso. E aí vocês deixarem nos comentários ajuda bastante para quando eu iniciar a leitura eu estar mais preparado. Um vídeo longo, mas é isso, pessoal. Quis trazer um conteúdo diferente para vocês nesta data especial para mim, tanto por ser meu aniversário quanto por ter sido o início deste canal. Foi muito especial para mim essa experiência de ter aqui no YouTube este meio de externalizar as coisas que eu extraí dos livros. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixem um like, compartilhem. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.